Boa noite, irmãos. Minha saudação em nome de Jesus, amém? Muito feliz de estar com os irmãos nessa noite. Não sei se os irmãos têm lembrado, mas aprove a providência me permitir falar nas últimas 3 Páscoas. E a primeira que eu falei para os irmãos foi em 2020. E eu me lembro de chegar na igreja, estava tudo escuro. Cheguei eu e a Casey, e o culto inteiro foi transmitido pelo celular, eu, a Casey e o Tiago. Um silêncio ensurdecedor. A gente falou como foi pesado aquela primeira ministração da Páscoa. A segunda foi um pouco mais leve, foi lá na casa do pastor Aloíris. Estava o pessoal do louvor, mas essa para mim é algo de refrigério. Eu ver a igreja cantando, todo mundo, e principalmente hoje, quando nós retomamos o governo permitiu que a gente pudesse cultuar sem máscaras, então poder olhar então para o rosto dos irmãos cantando mais uma vez é algo muito, muito bom para o meu coração. Eu quero conversar nessa noite com os irmãos sobre o sacrifício perfeito de Cristo. Eu queria começar falando para vocês que há 2000 anos, na região remota da Galileia, um homem marcado pela pobreza, marcado pelo abandono, marcado pela dificuldade, passou a percorrer toda aquela região de Jerusalém e a circunvizinhança, e passou a fazer ousadas afirmações a respeito de quem ele era. Enquanto ele caminhava ali na região do Oriente Médio, ele atraiu a ele mesmo uma multidão que estavam encantadas com a sua retórica poderosa, que estavam encantadas com os valores que ele ensinava. Isso gerou uma espécie de inveja nos políticos daquela época e eles condenaram ele à morte. Ninguém, absolutamente ninguém, fazendo uso das suas plenas faculdades mentais, ousa negar a existência desse homem. Sejam religiosos, sejam ateus, sejam irreligiosos, antirreligiosos, todos eles ousam. Ninguém ousa a falar que esse homem de fato não existiu. A vida desse homem foi marcada não somente pelos seus ensinos, mas principalmente e sobretudo por sua morte. Como eu falei para vocês, ninguém em plena consciência, em sã consciência, ousa negar que ele morreu em uma cruz romana e que posterior à sua morte, os seguidores desse tal Galileu vieram anunciar a verdade sobre esse homem. O que faz de alguém um cristão, o que faz de alguém vir a este ambiente que nós estamos, é como essa pessoa olha para aquele Galileu que foi pregado na cruz romana. O que faz alguém afirmar a existência numa vida eterna, ser membro de uma igreja, é como esse alguém olha para esse Galileu que foi crucificado. A cruz, então, ela ilustra a vida desse Galileu. E como ilustração, ela tem em comum com as outras religiões e ideologias o aspecto simbólico e visual. Toda religião importante, todo movimento importante, ele escolhe para si símbolos. O judaísmo antigo não o fazia. No entanto, o judaísmo moderno absorveu para si, adotou para si a estrela de Davi, que fala então, o símbolo explica o cerne da religião judaica, a aliança que o Deus Criador tinha com Davi e a descendência dele suscitaria o Messias. O islamismo, outra fé monoteísta que também se levantou do Oriente Médio, é simbolizada pelo crescente ou pela meia-lua. Essa simbologia indicava o certo aspecto de soberania que era envolvida ali na região bizantina. As ideologias seculares também possuíam seus sinais. Os irmãos vão lembrar que em 1917, a foice e o martelo foram colocadas sobre um fundo vermelho para simbolizar a união dos agricultores com as pessoas da indústria
para subverterem aquilo que eles chamaram de burguesia. Estou me referindo, obviamente, ao marxismo. O cristianismo, a religião fundada por esse Galileu, ela também tem um símbolo. Mas é interessante pensar a simbologia que os cristãos escolheram nos primeiros anos. A perseguição era muito grande. Os cristãos que morriam no primeiro século, eles tinham medo de ostentar, ou vou dizer receio, eles eram cuidadosos em ostentar a sua religião. Portanto, nas primeiras escavações das catacumbas cristãs, era possível encontrar um pavão, que simbolizava a imortalidade, uma pomba, o louro dos atletas, e até mesmo um peixe, que não trazia muita significação, mas a palavra ictus do grego era o termo aqui é um acrônimo, mas a ideia é que cada letra ela faz referência a uma palavra. Dizia Jesus Christos, Isruios, Soter, né? Jesus é o Filho de Deus, o Salvador. Mas o peixe ele não permaneceu como símbolo cristão. Um pouco depois, os cristãos perseguidos eles passaram a utilizar outros temas para simbolizar a sua fé. Alguns utilizaram a Arca de Noé, outros utilizaram Abraão matando o cordeiro no lugar de Isaac, outros utilizaram Daniel na cova dos leões ou seus amigos na fornalha, Jonas sendo vomitado pelo peixe. Alguns simbolizaram o cristianismo como batismo, outros simbolizaram o cristianismo como um pastor carregando uma ovelha, como um paralítico sendo curado, como a ressurreição de Lázaro. Embora todas essas coisas, em um aspecto ou outro, expliquem um pouco da nossa fé, nenhuma delas aponta para aquilo que nos é central. O real símbolo que veio explicar nossa fé foi a cruz. Os discípulos poderiam ter escolhido uma manjedoura, os discípulos poderiam ter escolhido um banco da carpintaria, poderia ter escolhido um barco no qual Jesus ensinava as multidões, uma toalha com a qual ele usou para lavar os pés dos discípulos. Poderiam escolher um trono que fala sobre a sua soberania, poderiam escolher uma pomba que fala sobre o Espírito Santo e sobre o Pentecoste. Eles poderiam ter utilizado muitos símbolos, mas os símbolos que eles escolheram utilizar foi aquele que aponta para a fase mais crucial, a coisa mais importante do cristianismo, a cruz. Ao contrário do Natal, a Páscoa não é bela. No Natal nós temos um presépio, e ali está o menino Jesus na manjedoura, ali está toda o gracejo que tem o nascimento de uma criança, e a alegria que tudo aquilo é envolto. Na Páscoa, nós temos carnificina, nós temos sangue, nós temos humilhação, nós temos amaldiçoamento. Uma irmã, enquanto ensinava a Páscoa para o seu filho de 4 anos, ouviu do seu filho: mamãe, eu estou com medo. Eu estou com medo dessa história. E o irmão mais velho dele, de 7 anos, falou: mas é realmente isso. Foi necessário a cruz para que nós pudéssemos ser salvos. Eu coloquei uma imagem no grupo do WhatsApp. Não sei se vocês chegaram a ter acesso àquela imagem. Aquela imagem relata Jesus na carpintaria de José. E o autor registra um momento em que Jesus abre os braços e olha para o céu, como uma espécie de ato ordinário da vida. Ali não era Jesus em sua crucificação, em sua via dolorosa, ou mesmo preso. Ali era Jesus em um ato ordinário. E o que o autor daquele quadro quis mostrar para a gente era que a vida de Jesus foi vivida à sombra da cruz. Que mesmo o ato mais ordinário de Jesus, enquanto ele estava na carpintaria, ao abrir os braços, você vê os materiais que os carpinteiros utilizavam. Pregos pendurados na parede, junto com madeira. E Jesus olhando para o céu. O ponto do autor desse quadro é mostrar para a gente que a cruz não foi um acidente, que a cruz não foi primeiramente um ato de traição, que a cruz não foi uma emboscada que fizeram para pregar Jesus. A cruz estava nos planos de Deus desde antes da fundação do mundo. A cruz é uma agenda de Deus.
Antes de encarar o texto que eu tenho diante de nós, eu queria convidar você aí para Apocalipse, capítulo 13. Versículo 8. E ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13, 18, aliás. Diz assim: sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatado do vosso fútil procedimento, que os vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito quando? Antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos. O meu ponto ao ler esses textos aqui é mostrar para os irmãos que a cruz e o sacrifício foi um ato voluntário do Salvador. Ao longo de todo o Evangelho, e eu fiz a minha semana da Via Dolorosa em Marcos esse ano, e desde a entrada de Jesus em Jerusalém, no domingo de Ramos, até a crucificação, você vê os discípulos querendo, os opositores querendo pegar Jesus. Eles colocam a ideia do tributo lá, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Eles perguntam sobre a ressurreição, e Jesus está mostrando que não há como pegar ele em palavras. Ele não vai para a cruz porque ele escorrega na lei, se torna culpado e alguém coloca ele na lei e condena ele para a cruz. O ponto do evangelista é mostrar que ele vai para a cruz porque ele quer. E a única forma de fazer isso é pegar a traição. Portanto, eu queria convidar você para ir comigo para Isaías 53. Eu quero dizer de antemão que essa é uma tarefa muito humilhante, meus irmãos. Pregar em Isaías 53, quando eu me propus, eu já sabia que eu ia sair daqui decepcionado comigo. A grandeza do texto é tanta, que eu não conheço nenhum pregador que resolveu encarar esse texto aqui e ter entendido. Eu consegui trazer com clareza o que esse texto fala. Nós temos uma profecia aqui escrita há 700 anos antes do Salvador encarnar e habitar na terra. Mas nós vamos ver com riqueza de detalhe aquilo que aconteceu na vida de Cristo. Agora que você chegou em Isaías 53, eu convido você a ir para Isaías 52, versículo 13. É ali que começa o nosso texto. Esse é um daqueles casos em que a divisão de capítulos e versículos não foi bem sucedida. Como você sabe, a Bíblia não foi escrita originalmente com capítulos e versículos. Isso foi uma adição de aproximadamente no ano 1000 depois de Cristo, para facilitar os novos convertidos a encontrar os textos. Vamos ler a palavra de Deus. Eis aqui o meu servo, ele procederá com prudência, será exaltado, será elevado e será muito sublime. Como muitos pasmaram à vista dele, pois o seu aspecto estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a de outro dos filhos dos homens. Assim ele causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque verão aquilo que não lhe foram anunciado, e entenderão aquilo que eles não tinham ouvido. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele, e como raiz de uma terra seca, ele não tinha boa aparência, nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dor, que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem um rosto, ele era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades,
e as nossas dores levou sobre si. Nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e da sua linhagem, quem delas cogitou, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse injustiça e nem engano algum fosse encontrado em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, ele verá a prosperidade, sua posteridade prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, e a sua alma ficará satisfeita. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá os despojos, pois derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores ele intercedeu. Essa é a palavra de Deus. Isaías apresenta para a gente aquilo que eu considero o Monte Everest da obra de Cristo do Antigo Testamento. Jesus em sua glória, Jesus em sua majestade, ele começa a ser apresentado para nós logo nas primeiras páginas da Bíblia. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, ele é o descendente da mulher. Mas a narrativa bíblica, à medida que ela vai se revelando ou vai se desenvolvendo progressivamente, mais informação é acrescentada a esse servo, a esse personagem que viria para reverter a maldição do pecado. Mais à frente ele é aquele por meio de quem Abraão abençoaria todas as nações. Mais à frente ele é um profeta maior do que Moisés. Mais à frente ele será aquele por meio de quem Deus perpetuará o trono de Davi. Mais à frente ele é cantado nos salmos como o único digno de receber a glória, a honra, o poder, a majestade. Aquele a quem o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha todos os inimigos por estrado dos teus pés. Mas em nenhum lugar do Antigo Testamento você vai encontrar uma descrição tão precisa da obra de Jesus, tão detalhada da obra de Jesus. Isaías está 700 anos antes, mas por inspiração divina, ele olha para frente e vê o servo marcado pelo sofrimento, marcado pela dor. Ele vê as suas mãos sujas de sangue, e ele então começa a descrever o servo e a obra maravilhosa desse servo, completando, reunindo em si todo o material bíblico até o momento. O livro do profeta Isaías, se você não lembra, está sendo escrito para a nação de Israel, que do capítulo 1 até o capítulo 39 é condenada pela sua falta de confiança em Deus. Se você lembra, eles vão fazer aliança com o Egito e com a Síria, e essa aliança os corrompe, e Deus diz para Israel: por favor, não confiem neles, confiem em mim. E Deus então fala: porque vocês não confiaram em mim e preferiram confiar nas nações ao redor, eu trarei juízo para vocês. A segunda parte do livro de Isaías começa no capítulo 40 com uma mensagem de consolo. Se você puder ir comigo para lá. Isaías 40, versículo 1. É uma virada no texto. O que vem sendo juízo, denúncia
agora passar a ser consolo. E ele diz, é muito forte, se você lê Isaías essa semana, você percebe como a mudança é muito forte. Ele diz, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. E de Isaías 40 até 66, nós temos o único consolo possível para o povo de Deus. O servo, Cristo, sendo apresentado. O consolo que Deus dá para Israel não é o livramento das nações ao redor. O consolo que Deus dá para Israel não é a paz que eles tanto esperavam. O consolo que Deus dá para Israel é a figura do Messias sendo apresentada em sua majestade e glória diante deles. De modo similar, meus irmãos, é assim que Deus nos consola. Deus não vai lhe consolar tirando da sarjeta se você está lá. Deus não vai lhe consolar curando a sua enfermidade se você a pegou. Que Deus quer lhe consolar genuinamente, é lhe conduzindo a Cristo e fazendo Ele como precioso de sua alma. Porque se Deus curar, todos aqueles que são curados nessa experiência um dia virão a morrer. Porque se Deus lhe der dinheiro, todo o dinheiro que existe nessa vida vai passar e vai acabar. Mas a pergunta que eu faço para vocês nessa noite é: se Deus lhe consola com Cristo, quem pode tirar Cristo do seu coração? Quem pode lhe roubar do amado da sua alma? Ninguém. É para ególatras, é para egoístas, é para mentirosos, é para rebeldes. É para pessoas que não amam a Deus, mas que arrependeram-se dessa vida, creem no sacrifício e agora querem seguir os passos do Mestre. Mas um segundo motivo, ou segundo alguém que colocou Jesus na cruz, foi o próprio Deus. O versículo 4 fala que ele está sendo ferido pelo próprio Deus. Ele é ferido e oprimido por Deus. Eu poderia vir aqui, nessa noite, e trazer para vocês o relato da crucificação, escrito por um médico. Você já teve acesso a isso? Algumas pessoas ficam comovidas com aquilo lá. Algumas pessoas ficam encantadas com o tipo de dor física que Jesus passou. No entanto, a dor física, ela é cruel. O que mais pesa sobre Jesus não é ela, irmãos. Jesus não é covarde. Os mártires morreram comidos por feras, queimados na fogueira, cantando. Os homens tinham que tacar a flechada nele, enquanto eles crucificados de cabeça para baixo, pegando fogo, louvavam. Quer dizer que os homens que morreram depois de Jesus são mais machos que Jesus? O meu Salvador não é um covarde. O que Jesus está temendo não é o chicote dos soldados romanos. O que Jesus está temendo é que o cálice da ira de Deus está sendo derramado sobre ele. O que Jesus está temendo é a separação que ele vai ter do Pai. O salário do pecado é a morte. E quando ele recebe o nosso pecado sobre ele, ele é separado de Deus. E é isso que ele teme. Essa angústia distante do Pai, a quebra da perfeita comunhão que ele tinha antes da criação do mundo. Porque no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com quem? Em plena comunhão. O Pai e o Filho se amando na eternidade perfeita. A relação perfeita da Trindade é quebrada. E então ele é ferido. E ele foi traspassado. A ideia aqui é que ele foi virado pelo avesso por causa da nossa iniquidade. Ele foi moído pelos nossos pecados. E o castigo que nos traz paz estava sobre ele. A palavra-chave desse versículo aqui, do versículo 5, é a palavra paz. Porque a paz que Jesus vem nos dar não é uma paz que apresenta para a gente a ausência de conflitos. Uma paz que traz para a gente harmonia com o próximo, como geralmente se entende. A gente vive num país de paz porque não estamos vivendo em guerra. A paz aqui é, sobretudo e antes de tudo, um estado de relacionamento com Deus. Nós éramos inimigos de Deus e agora, por causa da cruz, estamos em paz com Deus.
E por causa da paz que temos com Deus, o pau pode quebrar ao nosso redor, a guerra pode vir contra nós, mas ainda assim o nosso coração não teme. O salmista vai dizer: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem eu temerei. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que uma guerra se levantasse contra mim, nele eu confiaria. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem eu temerei. Eu pergunto: a paz que você recebeu de Cristo é uma paz limitada às circunstâncias? Ou é uma paz incondicional? Para ter paz, você precisa de Jesus e algo mais? Ou somente Jesus já está bom para você? O texto segue dizendo que pelas pisaduras dele nós fomos sarados. E aqui fala de uma cura interna do pecado, mas também fala das pequenas curas que a gente tem ao longo do dia. Se você já ficou doente e foi curado, saiba que isso é uma das implicações da cura. Ela não é a central, não é a maior, mas ela é tão grande que os respingos dela caem no nosso corpo e nós somos curados. Enquanto o Nazareno tinha sobre as suas costas o madeiro, e o sangue escorria por sua perna, e ele caminhava pelas ruas de Jerusalém, saindo da fortaleza Antônia até o Gólgota, ele deixava pegadas de sangue, e a multidão que vinha atrás dele, furiosa, ensandecida, mas também enferma, pisava nos passos do mestre. E por pisarem em seu passo, elas eram curadas, elas eram restauradas. Malcom pegou a espada para prender Jesus, e Pedro tacou-lhe a espada na orelha dele. E Jesus curou aquele que iria ser o seu algoz. Cada pequena cura que você recebe na sua vida é um simples respingar da obra perfeita de Cristo na cruz do Calvário. No capítulo, versículo 6, então fala que nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um ia pelo seu próprio caminho, e o Senhor, o Deus Criador do céu, pegou a iniquidade, a perdição de cada um de nós e fez cair sobre ele. Versículo 7, ele foi oprimido, foi humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro mudo foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Uma das ilustrações para a igreja no Novo Testamento é que nós somos ovelhas. E aqui nós temos Jesus sendo apresentado como ovelha. Mas se você perceber, quando a Bíblia fala da igreja como ovelha e de Jesus, são coisas distintas. Nós somos ovelhas porque somos limitados em nossa compreensão. Para não dizer uma palavra mais chula, né? Que talvez poderia... Até somos burros mesmo, não sabemos o que é melhor para a gente. Mas eu não vou dizer que nós somos não, para não... Tá bom? Jesus, diferente de nós, ele é ovelha no sentido em que ele se entrega voluntariamente. Que ele não briga, ele não oferece resistência. Ele simplesmente está calado e ele está ali entendendo que é a vontade do Pai, e ele simplesmente aceita e se submete. Um fato interessante é que algumas pessoas acham que Jesus está ali como um impotente. E por favor, não olhe para Cristo na cruz do Calvário como um impotente. Bastava-lhe uma palavra e milícias celestiais viriam para resgatar e fazer com que o mundo todo viesse a parecer poeira diante dos seus pés. É isso que ele diz a Pedro. Ainda na cruz ele é Senhor, ainda na cruz ele é soberano. E no ponto mais alto de sua soberania, ele demonstra a sua fraqueza. O texto segue dizendo que ele foi arrebatado, e da sua linhagem quem dela cogitou, porquanto ele foi cortado da terra dos viventes. Por causa das transgressões do meu povo foi ferido. Ser cortado da terra dos viventes aqui, irmãos, é uma metonímia, uma figura de linguagem que traz leveza para aquilo que está acontecendo. É semelhante ao dizer que fulano bateu as botas, foi morar na terra dos pés juntos, se mudou para 7 palmos debaixo da terra. É uma metonímia, uma figura de linguagem para diminuir, dizer que morreu.
né? Partiu, faleceu talvez não seja. E aqui fala da morte dele. Por causa do nosso pecado ele morreu. Mas o texto segue no versículo 9, diz, não só que ele morreu, mas também que ele foi morto e sepultado. O que o profeta quer mostrar aqui para a gente é, ei, olha para Cristo, está vendo? Ele foi morto, e a prova é tão grande que ele foi morto, que sepultaram ele, e ele está lá, sepultado. Com o rico esteve em sua morte, e nenhum engano se achou em sua boca. Vocês lembram que Tiago fala sobre a língua? Tiago capítulo 3. Todo aquele que domina a sua língua é o quê? Varão perfeito, porque não tropeça no falar. A perfeição de Cristo, ela se mostra porque Jesus nunca usou a sua boca, nunca emitiu sílaba alguma desnecessária. Desde o seu nascimento até a sua morte, tudo que ele falou, tudo que saiu dos seus lábios foi perfeito, foi útil, foi para edificação, foi proveitoso e foi para a glória de Deus. Isso também testifica a perfeição de Cristo. Versículo 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo. O Senhor se alegrou na morte de Cristo. O Senhor, a ideia aqui mesmo é de uma carne sendo esmagada, e o Senhor se agradou disso. Mas o ponto aqui é que Deus não se agradou no sofrimento, mas Deus se agradou naquilo que o sofrimento de Jesus Cristo iria trazer. O sofrimento de Cristo traria para ele glória. Vocês lembram lá de 2 Coríntios? Se você não lembra, vai lá comigo, por favor. Capítulo 4. Verso 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. O que o texto está dizendo aqui é que quanto maior o sofrimento, maior a tribulação, maior é o quê? O peso de glória. Porque Jesus é o mais glorioso de todos os homens? Porque o sofrimento dele foi maior do que o de todos os homens. A glória dele se manifesta por causa do sofrimento. E aqui eu quero fazer uma aplicação para você que quer seguir os caminhos do Nazareno. E não só seguir os seus caminhos, mas também quer participar da glória dele. Quem participa da glória de Cristo também precisa seguir os seus passos de sofrimento. Não há como você ler a Bíblia seriamente e separar glória de sofrimento. Todos aqueles que foram glorificados, todos aqueles que foram honrados, foram exaltados, eles sofreram. Foi assim com os profetas, foi assim com os apóstolos e, sobretudo, foi assim com Jesus. Não pense que o discípulo é maior que o mestre. Se eles fizeram isso com o mestre, que é maior do que nós, o que irá fazer conosco também, irmãos? É necessário que se compreenda isso. Só que agora a gente tem um problema aqui para interpretar o versículo 10 de Isaías 53. O problema se dá quando ele foi morto, ele foi sepultado, e Deus se agradou da sua morte, mas ele verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. Como é que isso pode? Como é que alguém morto pode olhar para o seu passado e ter os seus dias prolongados? O profeta está doido. A Bíblia não é a palavra de Deus, está aqui. Um erro. Não tem como alguém morto olhar para trás e ver o fruto da sua alma e ficar satisfeito. Qual a explicação cristã para esse versículo, irmãos? Ressurreição. O profeta, 700 anos antes de Cristo encarnar, está anunciando: ei, olhem para ele, ele vai morrer, ele vai ser sepultado, mas vejam, ele retornará, ele ressuscitará, ele vencerá a morte,
e agora os seus dias serão prolongados, ou seja, não terão mais fim. Ele é o Rei vitorioso, e a vontade do Senhor prosperará na sua mão. O consolo do povo de Deus será prosperado em sua mão. O versículo 11: Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, e a sua alma ficará satisfeita. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Quando nós recebemos essa mensagem pela fé, quando nós cremos em Cristo pela fé, e Cristo olha para nós e nos reunimos como igreja, porque formamos um povo, e não formamos um povo, mas também adoramos a Ele como comunidade, nós estamos fazendo com que a alma de Cristo seja satisfeita. Porque irmãos, que eu insisto tanto que vocês devem se congregar, devem ser membros frequentes nas programações da igreja. É porque Jesus, Ele fica satisfeito, Ele se alegra. Foi para isso que Ele morreu, para formar um povo que juntos adorarão a Deus, que glorificarão ao Pai. Esse é o nosso trabalho como comunidade, como igreja. Nós cremos nele, nós conhecemos, portanto somos justificados, e Ele levou as nossas iniquidades. E o versículo 12 então, para finalizarmos: Por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes. E aqui volta a exaltação dele. Com os poderosos ele repartirá despojo, pois ele derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores ele intercedeu. A Páscoa cristã, meus irmãos, ela é um tempo de trevas, por causa da sexta-feira da paixão, um dia de luto, o sábado de aleluia, mas um dia de alegria, de celebração e de vitória, por causa do domingo da ressurreição. Nós não adoramos um Cristo que viveu, mas hoje está morto, mas nós adoramos um Cristo que morreu, mas hoje vive pelos séculos dos séculos. A minha aplicação para vocês nessa noite é: viva a sua vida à sombra da cruz. Por isso que nós falamos da cruz nos casamentos, nos pequenos grupos, nas reuniões de casais, jovens, crianças. Por isso que nós oramos e rogamos para que nunca você veja um ou dois irmãos dessa igreja sem que você se lembre da cruz. Por isso que nós colocamos ela aqui, por isso que no símbolo da nossa igreja há ela, por isso que nós cantamos que amamos essa mensagem, por isso que algumas pessoas tentam trazer a cruz para a sua vida. E eu convido você a viver à sombra da cruz. Eu gostaria de convidar também você que está aqui nessa noite e ainda não crê nessa mensagem. Eu convido você que ainda não entregou sua vida a Cristo, que ainda não reconheceu como o Senhor e Salvador da sua vida, que ainda não está debaixo do braço do Senhor. Eu convido você a nessa noite olhar para a cruz e vir até Jesus, olhar para a cruz e entregar-se plenamente a Ele e amá-lo. Eu convido você a se arrepender dos seus pecados e crer no Evangelho. Eu também gostaria de convidar você nessa noite que já creu em Cristo, mas que está vivendo uma vida na fé com mornidão, que está vivendo como se fosse eterno, e como se essas coisas que eu li não fossem verdade, como se elas não tivessem acontecido. Eu convido você que não está fazendo caso do Mestre, que não pensa sobre Ele, que não lê sobre Ele, que não canta sobre Ele, que não conversa com Ele, que tem pedido coroas a Ele, o Rei, que se despiu da sua glória. Você que tem buscado nele coisas que Ele nunca prometeu para você. Eu convido você a vir à cruz, a ver os cravos na mão do Mestre, a ver o seu lado ferido, mas também a vê-lo ressuscitado como o Senhor de todas as coisas.
Queria convidar você a viver a sombra da cruz.